Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e estamos de volta aqui para a nossa aula de número 9 de Matemática 3. Na aula de hoje, nós vamos abordar a parábola, né? Uma cônica. Eu gostaria que vocês observassem aqui nessa figura, onde nós temos aqui um cone que está sendo intersectado por um plano. E a interseção desse plano com o cone é exatamente essa curva aberta que nós chamamos de parábola. Vamos à definição. Considere um ponto F e uma reta D de um plano alfa, com o ponto F não pertencendo a essa reta D. Parábola é o conjunto dos pontos do plano alfa, de modo que a distância desse ponto em relação a F e a distância desse ponto à reta D é a mesma, são iguais. Observe a figura aqui. Ó. Nós temos aqui o ponto P, certo? O ponto P aqui. E nós temos aqui o F e a diretriz D, que é a reta D. Então, essa distância aqui é a mesma. Em símbolos, a parábola nada mais é do que o conjunto formado pelos pontos do plano alfa, tal que a distância de P a F é igual à distância de P a D. Nós vamos agora conhecer alguns elementos importantes da parábola. O primeiro elemento é o ponto F, que nós vamos chamar de foco. D é a reta, que nós vamos chamar de diretriz. P é o parâmetro, que é a distância do foco até a diretriz. Vértice. Vértice é o ponto que pertence à parábola, tá? E ele é o ponto médio entre quem? Entre o foco e a diretriz. Tá? Podemos também definir o vértice como sendo a interseção da parábola com o eixo de simetria. Mas quem é o eixo de simetria? É a reta definida pelos pontos V e F, que passa por V e por F. E aqui nós temos a relação notável que estabelece que o segmento VF ele tem medida a metade de P, ou seja, a metade do parâmetro. Bom, nós vamos agora conhecer a equação reduzida da parábola. Nós vamos analisar 4 situações muito interessantes. A primeira é quando o vértice da parábola está na origem do sistema cartesiano e o foco está no eixo OX. Nós temos duas situações a considerar aqui. Quando a parábola é côncava para a esquerda e quando ela é côncava para a direita. Tá? Quando ela for côncava para a esquerda, nós vamos trabalhar com a equação y² igual a menos 2px. Se for côncava para a direita, aí a equação vai ser y² igual a 2px. Vamos ver a segunda situação, quando o vértice da parábola está na origem do sistema e o foco está no eixo OY. Neste caso, nós temos duas situações a considerar também. Côncava para cima e côncava para baixo. Quando a parábola for côncava para cima, nós vamos considerar a equação x² igual a 2py. Quando for côncava para baixo, x² menos 2py. Terceira situação. Agora o vértice da parábola está fora da origem, no ponto x0, y0. Tá? E VF é paralela ao eixo OX. Observe a figura. Neste caso, a equação vai ser o quadrado de y menos y0 igual a 2p que multiplica x menos x0. Quarta e última situação, quando o vértice da parábola está fora do
da origem do sistema, está no ponto de coordenadas x0, y0, e VF é paralela ao eixo OY. Neste caso, a equação é o quadrado de x menos x0 igual a 2p, que multiplica y menos y0. Vamos agora ao primeiro exercício de fixação. Considere a parábola cuja equação é y² mais 16x igual a 0. As coordenadas do foco dessa parábola são... Aqui nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Comparando a equação dada y² igual a menos 16x com a equação genérica y² igual a menos 2px, o que nós concluímos? Que 2p é igual a 16 e, consequentemente, p é igual a 8. Ora, se o p é 8, então p sobre 2 é igual a 4. Daí nós concluímos que as coordenadas do foco são menos 4 e 0. Consequentemente, alternativa A. Vamos ao próximo exercício. Os pontos de interseção entre a parábola y² igual a 2x, que multiplica x mais 1, e a reta y igual a x são. E aqui nós temos 5 alternativas. Vamos à solução. Como nós queremos a interseção da reta com a parábola, o que nós vamos fazer? Nós vamos formar um sistema e resolver esse sistema por substituição. Observe o que acontece quando eu substituo y por x. Fica x² igual a 2x mais 2, que é uma equação de segundo grau. Organizando ela no primeiro membro, fica x² menos 2x menos 2 igual a 0. É uma equação completa e nós vamos resolver pelo completamento de quadrado. Somando 3 a ambos os membros, nós obtemos x² menos 2x mais 1 igual a 3. Observe que o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito como quadrado de x menos 1 igual a 3. Daqui, concluímos o quê? Que x menos 1 é igual a raiz quadrada de 3, ou x menos 1 é igual a menos raiz quadrada de 3. Isolando o x nas duas equações separadamente, nós encontramos dois valores para x. x1, 1 mais raiz quadrada de 3, e x2 igual a 1 menos raiz quadrada de 3. Como y é igual a x, então os pontos de interseção são os seguintes. 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3, de coordenadas. E o segundo tem coordenadas 1 menos raiz quadrada de 3, 1 menos raiz quadrada de 3. Portanto, alternativa C de casa. E agora vamos para o último exercício da aula. Foi uma questão extraída do PSC da UFAM de 2018. É a questão 51. Vamos ao enunciado. Considere as seguintes afirmações sobre cônicas. Primeira afirmação. A elipse, o quadrado de x menos 1 sobre 16 mais o quadrado de y menos 1 sobre 9 igual a 1, tem centro no ponto menos 1, menos 1. Os comprimentos dos eixos maior e menor são, respectivamente, 4 e 3. Segunda afirmação. O foco e o vértice da parábola, o quadrado de x menos 1 igual a menos 4, que multiplica y menos 2, são, respectivamente, os pontos 1, 1 e 1, 2. Terceira afirmação. A hipérbole x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1 possui focos sobre o eixo x. O eixo imaginário é o eixo y e suas assíntotas são as retas y igual a 3/4 de x e y igual a menos 3/4 de x. E aí nós temos as 5 alternativas, onde aparecem proposições relacionando a questão do valor da afirmativa, se ela é falsa ou verdadeira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar uma a uma. Então, vamos à primeira. Na primeira afirmação, nós temos a equação de uma elipse.
e nós vamos comparar com a equação genérica da elipse. Fazendo a comparação, o que nós concluímos? Que o A é 4 e o B é 3. Assim, a elipse está centrada no ponto 1, 1, que é o x0 e y0, e os comprimentos dos eixos maior e menor são, respectivamente, 2 vezes 4 igual a 8 e 2 vezes 3 igual a 6. Logo, a afirmativa 1 é falsa. Vamos para a segunda. Comparando as equações, ele forneceu a equação de uma parábola. Vamos comparar com a genérica. Fazendo a comparação, o que nós concluímos? Fazendo a comparação, nós concluímos o quê? Que a parábola está com o vértice no ponto 1, 2 e o foco 1, 1. Pois 2p é igual a 4, p é igual a 2. Logo, a afirmativa é verdadeira. Então, a segunda é verdadeira. Terceira afirmativa. Ele forneceu para nós a equação de uma hipérbole. Vamos comparar com a equação genérica da hipérbole. Fazendo a comparação, nós concluímos que o A é igual a 4 e o B é igual a 3. Certo? Centrada na origem. E aí aparece já a representação gráfica dessa hipérbole. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui nessa representação, que aparece aqui a hipérbole, e aparece aqui um retângulo, né, cujos lados são 2A e 2B. Né? 2A seria KL e 2B seria ML. Então, é um retângulo de lados 8 e 6. Consequentemente, as diagonais, né, elas passam por cima de quem? Das retas que são chamadas de assíntotas. Assim, a hipérbole está centrada na origem do sistema cartesiano, o eixo imaginário é o eixo OY, os focos estão no eixo AX e as equações das assíntotas são y igual a 3/4 de x e y igual a menos 3/4 de x. Logo, a afirmativa é verdadeira. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado. E até a próxima aula. Eu sou o professor Edson Soares. E não esqueça, E ao quadrado plus, o seu canal para aprender matemática. Até mais.